Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da minha página do Instagram. E essa live de hoje é uma live especial, é uma live inaugural aí do mês das mães. Eu e o meu grupo Premium de mentoria, Premium Terapeutas de Valor, vamos fazer ao longo desse mês várias lives específicas aí para as mamães. E teremos sorteio. Fiquem aí que eu já vou explicar tudo. Deixa eu dar boa noite aí pro pessoal que tá entrando. Boa noite, Pamela. Foi a primeira hoje, hein? Glória, Vilma, Kelly. Todas terapeutas queridas. Muito bem-vindas. Já compartilha essa live com mais terapeutas. E não só terapeutas hoje. Porque eu vou falar também para as mamães que estão aí passando pelo desafio do seu filho com TOD. Vou colocar aqui o comentário, já coloquei ali em cima o que nós vamos falar, o nosso tema, mas vou colocar o comentário também aqui para fixar para vocês. Então, boa noite, estão me ouvindo bem? Coloca aí o coração para eu saber que vocês estão me ouvindo bem. Dalva, boa noite, querida. Rita. Então, TOD. Como lidar com o TOD? E como também, lógico, porque é para as mamães, como acolher essas mães. Então, TOD, como lidar? Vou fixar o comentário. Porque as mães, não só as mães, os pais também sentem, mas como eu disse, é o mês especial aí, o mês das mães. Então, meu grupo Premium de terapeutas de valor, meu grupo de mentoria, vai passar um monte de lives aí maravilhosas. Nós vamos mostrar para vocês vários conteúdos e vamos sortear em cada uma dessas lives. Elas farão em dupla. Hoje eu estou fazendo aqui sozinha, mas se alguma delas entrar e ela quiser falar alguma coisa, eu vou convidar também. Tá? Já preparem aí papel e caneta, porque eu separei aqui algumas, escrevi bastante coisa, algumas questões do TOD, porque a gente sabe que são inúmeras, mas já tem várias aqui que eu separei para vocês. Boa noite, boa noite. Oi, Regina. Oi, amore. Todos muito bem-vindos. Então, vamos lá. Por que eu coloquei que nós precisamos acolher, principalmente essa mãe com um filho com transtorno opositivo desafiador? Porque a mãe muitas vezes fica se sentindo culpada. Ela não entende por que aquilo está acontecendo e muitas vezes busca a nossa ajuda. Mas antes de buscar a ajuda de um terapeuta, geralmente essas mães estão levando o filho ao pediatra, o pediatra vai e acaba indicando um psiquiatra especializado aí em crianças e, infelizmente, algumas crianças, para não dizer muitas, estão sendo medicadas. E por que isso é ruim? Porque o TOD, o transtorno opositivo desafiador, é só um sintoma. Sintoma de várias causas emocionais, que são essas que eu vou passar para vocês. Porque não adianta você tratar o comportamento de uma criança desafiadora. Comportamento é só um sintoma, como eu disse. O comportamento agressivo é um escudo, é uma defesa dessa criança. Então, nós vamos ver tudo isso com bastante detalhe. Boa noite, Neia, bem-vinda. Elza, querida. Maja. Várias terapeutas de valor aí que vão fazer as lives para vocês. E no final dessa daqui também eu vou sortear para você, terapeuta. Se for terapeuta, vai ser uma mentoria comigo, individual, especial aí do Dia das Mães. Se a pessoa não for mãe, não tem problema, tá? Mas é porque a gente está comemorando o mês das mães. E se você não for terapeuta, vai ser uma sessão de clareza da terapia que a gente faz, nós vamos conversar, eu vou ouvir o que você está precisando e vou te orientar em algumas questões, caso
eu possa realmente te ajudar. Boa noite, Lucilene, bem-vinda. Claudilene. A Né disse que vai ganhar. Muito bem, muito bem. Então vamos lá, gente. Ó, como eu disse, o Todd começou, não é tão antigo esse item, né? Essa nomenclatura de transtorno positivo desafiador é algo novo, mas que a indústria farmacêutica já está em cima, infelizmente, desse problema, porque muitos médicos, muitos psiquiatras infantis estão passando calmantes, estão passando remédios para essas crianças. Só que, como eu falei, o TOD é só um sintoma. Sintoma de quê? Muitas vezes do que ela passa naquele ambiente ou que ela passou já naquele ambiente. E isso desde a barriga da mãe, tá? Porque a gente acha que é só um ambiente quando ele cresce e aí ele está se sentindo ali naquele ambiente e aí ele reage dessa forma. Não, gente, não é só quando ele já é maiorzinho, não. Pode ter acontecido algo desde quando a pessoa estava, essa criança estava na barriga da mãe. E que algo é esse? Vou falar já já. Separem aí papel e caneta. Valesca disse que vai ganhar. Oi, Lana, Elídia. Todas muito bem-vindas. Então, bora que bora. Quais as causas? Eu fiz perguntas também. Vou começar pelas perguntas, porque tem uma pergunta aqui que é legal pra gente iniciar, tá? A caixinha aqui, ó. Deixa eu ver essa daqui, ó. E quando vocês forem fazer perguntas, cliquem na interrogação, tá? Não façam perguntas no comentário não, que eu posso não ver. Essa daqui é muito legal, ó. Essa daqui pra gente iniciar. É algo de genética ou adquire com que refletimos a eles? Então eu dei uma palhinha nos stories e vou falar aqui pra vocês. Não tem nenhum gene isolado do transtorno positivo desafiador. Não existe. A ciência não mapeou isso. O que existe é a epigenética influenciando muito nessa criança. O que é a epigenética? O ambiente, as pessoas, a forma como essa criança é tratada, tá? Então, para começar, não tem nada na genética, mas é muito comum numa família, se o pai ou a mãe, os avós, a família em si, eles são mais agressivos, têm comportamentos agressivos, comportamentos raivosos, explosivos, é a tendência daquele ambiente da pessoa se expressar daquela forma. E a criança vai adquirir ali também, claro, o comportamento daquele ambiente. Aí você pode me falar assim, que é muito comum. Não, mas na minha casa nós tratamos ele super bem, não tem problema nenhum. Eu não sei o que acontece com meu filho. Aí a mãe fica, o que eu fiz de errado com essa criança? Pois é, calma, que vocês vão entender. Regina falou, pedi sem querer participar. Sem problema, Regina, acontece. Boa noite, boa noite. Todas aqui entraram. Façam perguntas na interrogação, tá? Então, não tem na genética, mas a epigenética, que é o ambiente, influencia muito. E, deixa eu ver se tem mais outra para eu falar antes de falar o que eu anotei aqui. Tararã. Já falei sobre isso aqui, ó. É recomendada medicação para criança com TOD? Gente, a medicação é só um paliativo para algo que precisa ser resolvido. Isso é para qualquer transtorno psiquiátrico, transtorno de saúde mental. Para criança, para adulto, não importa. Adolescente, é o mesmo raciocínio. Se a pessoa está numa crise, um adulto, por exemplo, no qual ela surtou, ela não consegue viver a vida dela, precisa realmente tomar o remédio, precisa ir ao psiquiatra. Mas a criança que
Ela está agressiva, está se batendo ou batendo nas pessoas. Ela precisa também de um medicamento? A maioria das pessoas que estão atendendo essa criança, a maioria dos médicos, estão também medicando. Porém, se a gente não resolver a raiz do que levou essa criança a apresentar essa comunicação, porque o comportamento desafiador dela, o comportamento agressivo é só uma comunicação. Ela pode estar reagindo de uma forma e dizendo, agressiva, e dizendo para as pessoas, gritando por socorro. Em vez dessa criança reagir de uma forma triste, cabisbaixa, depressiva, com as coisas que acontecem no ambiente da casa dela, ela não reage dessa forma e ela reage sim com agressividade. Então, muitas vezes, esse comportamento é devido a tudo que ela passa no ambiente ou que passou desde a barriga da mãe, feridas que nós sabemos muito bem, incluindo a ferida da rejeição, que é uma das feridas muito, muito profundas na vida de qualquer ser humano. Porque se uma pessoa ela é de fato, de verdade, rejeitada, consequentemente, se ela for de fato, de verdade, abandonada, ela morre, uma criança morre. Então, daí vocês precisam entender que a rejeição e o abandono, quando a pessoa tem essas feridas, a dor é de morte, é uma dor inexplicável. E cada pessoa tem a sua forma de expressar a dor. E a expressão, muitas vezes, é com agressividade. Então, quando você vê um adulto completamente desequilibrado, um adulto agressivo, raivoso, com certeza tem uma criança muito ferida dentro dessa pessoa. E como nós estamos falando, antes não tinha esse nome, não foi dado um nome. Agora a indústria farmacêutica já tem lá, né, bonitinho lá, TOD, a psiquiatria já colocou essa nomenclatura e, infelizmente, os remédios estão se fazendo presente. Só que não vai resolver. Pode, dependendo do remédio, amenizar o comportamento, mas a dor não vai resolver, tá bom? Então, vamos lá. Boa noite, todos que estão entrando aí. Fiquem até o final, porque vai ter sorteio, vai ter muita coisa ainda boa aí, tá? Façam perguntas na interrogação, se vocês quiserem. Então, vamos lá. Eu anotei aqui 4 causas que eu acho muito importantes para a gente analisar. Vocês aí como terapeutas, como mães, como familiares de uma criança que tem um transtorno positivo desafiador. Tendo esse conhecimento, você consegue ajudar essa criança, tá? Teve uma pessoa que perguntou como ajudar sendo da família, não sendo a mãe. E eu disse e vou responder mais completa essa pessoa agora, tá? Já. Então, número 1, por que uma pessoa, uma criança pode desenvolver o TOD, o transtorno positivo desafiador? Traumas precoces. Então, qualquer tipo de trauma que tenha impactado a vidinha dela. Separação dos pais. Gente, todas as crianças que eu já atendi com agressividade, com hiperatividade, com comportamento que não é esperado para os adultos, uma criança impossível, todas, sem exceção, tiveram algum episódio de traumas. Alessandra, eu me separei do meu marido, ou então meu parente, né, se separou, a criança estava na barriga ainda. Lembra que eu falei que não precisa ela entender cognitivamente para ela sentir? Uma criança dentro da barriga de uma mãe que está passando por uma separação é cruel, é
muito doloroso e cada criança vai reagir de uma forma. Então, eu quero deixar bem claro que não é, toda criança que o pai e a mãe se separam vai ter trauma. Não é isso. Prestem atenção no que eu estou falando. Quem generaliza é criança. Eu estou falando que é comum e muito comum uma das causas, um dos traumas ser separação dos pais ou brigas. Eles podem estar dentro da mesma casa, mas o ambiente é de violência. Não só violência física, mas violência verbal, violência emocional. A criança sente e guarda e internaliza, tá? Então, olha como é profundo. Olha como o buraco é mais embaixo. Não é, a criança está se comportando mal porque os pais não dão limites. Gente, isso aí é a superfície, a ponta do iceberg. Não é só isso. Não é questão de limites. É a questão de todos os traumas e todas as inseguranças que essa criança já passou desde o ventre materno, muitas vezes. Então, quando vocês forem falar de algo, falem mais profundo. Não é só, porque os pais não estão dando limites, tá? Isso é muito raso, tá? Muito raso. Tem pais que não dão limites? Tem. Tem pais que só deixam no celular? Tem. Mas isso, gente, antes não era celular, mas era televisão, era outra coisa. Então, vamos ao que realmente nós vamos tratar para poder resolver. Não adianta falar, olha, pai, mãe, você tem que dar limite para ele, tá? Essa mãe não sabe o que fazer. Essa mãe precisa de ajuda, precisa de acolhimento emocional, não precisa de você, terapeuta, dizendo para ela, apontando o dedo para ela que ela não sabe criar o filho dela. Tá, terapeuta? Não adianta falar, não. Olha, você tem que dar limite, você tem que... O tem que é prejudicial, terapeuta. Você não tem que falar o que a mãe precisa fazer. Você vai mostrar as possíveis causas que estão levando o seu filho a ter um comportamento agressivo. O buraco é mais embaixo. Boa noite, Alcimar. Então vamos lá. Traumas precoces que pode ter vindo desde a barriga da mamãe, como eu falei. Perdas, tá? As crianças sentem muito as perdas. Não é só perda de um ente querido. Perdas materiais, a família toda fica num clima muito chato e a criança sente. Perda de um animal de estimação, a criança sente muito. Não é bobagem. Bobagem, o cachorrinho morreu, compro outro. Não. Essas perdas na vidinha dessa criança pode ter sido muito traumática. Não fique achando, minimizando uma perda. Um hamster morreu, ele pode ter ficado traumatizado. Né? Então, precisa olhar tudo isso. A Isabel falou, sim, acaba até confundindo com a criança que realmente tem TOD e o que não tem. Isso aí. Ao invés dessa criança que passa por todos esses traumas que eu falei, muitos outros, demonstrar tristeza, ficar cabisbaixa, ficar depressiva, essa criança, de acordo com a personalidade dela, porque cada criança é um ser único, ela, em vez de mostrar tristeza, ela vai mostrar agressividade. Ela vai gritar aos quatro cantos a dor dela. A dor seja proveniente de quaisquer traumas. Infelizmente, um trauma não exclui o outro. Ela pode ter tido vários traumas. E aí, como é que a gente trata isso? Basta tratar a criança? Não. Precisamos tratar também esses pais. Principalmente essa mãe. Porque a mãe, 95% dos casos que nós somos procurados para atender uma criança são as mães que encaminham essa criança. Só que muitas vezes essa mãe, como eu disse, terapeuta, não está precisando de você apontar o dedo que ela não sabe
criar o filho. Não é isso. Você precisa acolher a dor. Se ela soubesse o que fazer com o filho, ela não te procuraria. Então vamos ser mais empáticos, vamos ouvir mais e falar menos, e vamos tratar das dores dessas pessoas, dessa mãe, dessa criança. Tá bom? Boa noite, bem-vindos. Façam perguntas na interrogação, tá, gente? A Estela falou: eu fui uma adolescente rebelde, batendo de frente com meus pais. A adolescência é só o espelho da infância. Muitas vezes na infância a criança não expressou a raiva, a agressividade, mas a adolescência, claro, juntamente com os hormônios, e precisa realmente romper padrão. A adolescente, a fase da adolescência geralmente é de mais rebeldia mesmo. É característico, mas não são todos. Mas a adolescência é o espelho da infância, espelho de tudo que essa criança passou, de marcas emocionais e traumas, tá? Com certeza. Então vamos lá. Então, para esse primeiro momento, vocês podem colocar aí, ó, a raiva, entendam isso, é a armadura que a criança veste quando se sente indefesa por dentro. Então a raiva é só uma proteção para tudo que ela já viveu, de traumas, de tristeza, de perdas. Então, quando vocês, terapeutas, passarem a olhar com essa visão do todo, a visão sistêmica, a visão integral, vocês irão parar de falar que Todd é só a limite que o pai não deu, a mãe não deu. Não é isso, é muito mais. O buraco, como eu disse, é mais embaixo. Com certeza. Então vamos lá. Qual? Eu falei a primeira, eu separei uma das primeiras causas que pode ser o motivo pelo qual essa criança desenvolveu esse transtorno opositivo desafiador, tá bom? Separei 4 para vocês. Segundo, já tinha dado uma palhinha, rejeição, gente. Rejeição real ou percebida. Como assim, Alessandra? Nossa, não! Essa criança não foi rejeitada. Desde o momento que eu soube que estava grávida, eu quis essa criança. Ótimo, maravilhoso. Só que a criança pode não ter sentido dessa forma. Como assim? Vamos supor que é o primeiro filho. Tá. Você pode ter, depois, tanto que a criança nasceu, tal, pode ter sido, essa mãe pode ter sido pega de surpresa, o casal. Não era aquele momento. E a criança sente. Depois, ok, aceitou a gravidez, e a criança veio e tal. Mas ela pode ter registrado essa marca emocional lá no iniciozinho da gestação. Mas vamos supor que não foi isso, eu quis, eu planejei, estava tudo certo, foi com muito amor, beleza. Aí a criança nasce, aí daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, essa mãe hipotética, tem outro filho, porque ela não quer filho único, né? E aí a rejeição pode ter sido sentida por esse filho. Alessandra, e quando é o filho mais novo que tem o Todd? Mesma coisa. A criança nasceu, ela gostaria de ser exclusiva, ela gostaria de não dividir papai e mamãe com ninguém, mas chega, já tem uma pessoa lá também exigindo atenção, colo, carinho, amor dos pais. E ela se sente rejeitada. Numa família numerosa, a rejeição é mais comum ainda de acontecer. Então, gente, não importa. Se é filho único, se tem 2 filhos, se tem 10 filhos, a rejeição pode ser sentida por essa criança. E se uma pessoa se sente rejeitada, ela reage. Reage como? Muitas vezes fazendo aí a
a agressividade como a sua comunicação, como a sua linguagem de expressão. É como se ela gritasse por socorro e falasse: eu preciso que vocês me olhem, eu preciso que vocês me aceitem, eu preciso que vocês parem de me rejeitar. Só que muitas vezes essa mãe e esse pai, por não terem o filho idealizado, vão cair na culpa, vão cair na desesperança, vão cair na tristeza, porque a família, a sociedade aponta, essa mãe não sabe cuidar, esse pai não dá limite, essa criança quando crescer vai bater na cara deles, e a gente sabe que isso não ajuda em nada, tá? Então, ela sente que não é aceita por ser intensa demais, e gente, rótulos que a gente coloca nas crianças, mesmo de brincadeira. Terapeuta, orienta a sua... Quando você for atender essa família, essa mãe, esse pai, essa criança, não deixe rotular as crianças. Ele é impossível, ele é elevado, ela é... Nossa, essa daí... Eu percebo muitas mães e pais também falando isso para se justificarem do trabalho que eles têm. Nossa, como eles sofrem com aquela criança, que meu Deus, ai, você não imagina o quanto eu... E aí a criança vai sendo reforçada, reprogramada cada dia mais para ser agressiva, para ser, entre aspas, né, aquela criança pestinha, levada. Porque se pai e mãe está reforçando, está falando para todo mundo que ela é, quem vai ser a criança para falar o contrário? Gente, entra como uma programação. Ah, mas o que eu vou falar então? Nada que seja negativo na frente da criança. Você vai buscar coisas positivas que essa criança faz e vai ressaltar, vai exaltar. E o negativo você não vai ficar espalhando a quatro ventos. Só que fazer isso é desafiador. Por quê? Porque a comunicação que nós temos na sociedade é que o negativo é que dá ibope, entende? E aí essa mãe, muitas vezes, esse pai, busca solidariedade na dor dela. E ela não vai falar coisa boa, ela vai falar coisas negativas a respeito do próprio filho. Com certeza, a Elcimar aí tá falando, ó. A Elcimar também é educadora parental, além de terapeuta. A comparação também pode ajudar. Aí, eu botei aqui. Vou falar isso aí. Oi, Ana, boa noite. Edneuza falou, estou atendendo uma pré-adolescente exatamente nessas condições. Então, a gente precisa ajudar essa pré-adolescente ao atendermos também a mãe e o pai. Ah, mas eles não querem. Você vai ter uma conversa como terapeuta. Que não é, o problema não é o pré-adolescente, é o todo. É o ambiente, é tudo que ela já passou e vocês precisam elaborar um plano de ação para ajudar essa pessoa e ajudar toda a família. A Estela falou, fui rejeitada e só descobri aos 38 anos, mas já tinha passado algo de negativo para meus filhos. Ainda estou tentando consertar o veneno que ofertei. Estela, todos nós, todas as mães, todas, sem exceção, isso aí não tem exceção, todas nós erramos, ponto. Sabe por quê? Nós somos carne e osso, ser humano. Robô, se for mal programado, também erra, imagina ser humano. Então, o mais importante é a gente entender que lá atrás, você, com a lente dos seus traumas, com a lente da dor que você passou, olhava o mundo e via daquela forma. Você fez muita coisa errada, assim como eu, também como mãe. Mas hoje nós temos consciência. A nossa intenção era positiva, mas nós erramos muito. O que a gente precisa fazer? Reconhecer esse erro. Eu cheguei para os meus filhos e pedi perdão. Filho, mamãe, eu não batia de vara, igual o pessoal mais antigo apanhou e tal. Não. Pegava chinelo, pegava, né, quando eles me irritavam,
porque eles brigavam muito, 2 meninos, hoje eles têm 31 e 26 anos, mas diferença de 5 anos. Mas brigavam muito, brincavam de brigar e daqui a pouco estavam brigando de verdade. E eu queria separar, eu falava mais de 10 vezes e eles continuavam. Eu aprendi que tinha que fazer dessa forma. Nossa sociedade até hoje tem isso. Ah, vou bater em vocês só escutam apanhando. Mas por que eles param quando apanham? Porque, gente, né, é através do medo que os pais colocam nessas crianças. Só que, se você também, se todas as mães que estão aqui ficarem presas na culpa, a gente não vai conseguir ajudar a si próprio e ajudar as outras pessoas, porque a culpa vibra muito baixa. A culpa não agrega em nada que seja bom. Então, quando vier uma culpa te açoitando aí a mente e o teu coração, respira e fala para você: eu fiz o que eu podia na época, com a consciência que eu tinha. Hoje eu não faria mais. Então, filho, perdão. Filha, perdão. Ai, mãe, que é isso? Meu filho respondeu: mãe, isso já passou. Nossa, a gente aprontava. Não, filho, é importante para a mamãe falar isso, porque eu vi o quanto eu pude causar mal, né, traumatizar vocês. Então é importante a gente fazer isso, tá? Boa noite, bem-vindos. Ó, gente, Valdirene disse que mesmo sendo filha única sofreu comparação. Sim, porque aí compara com primos, né? Enfim, com vizinhos. Com certeza. Gente, essa live, a minha cliente, ela tá resfriada, ela desmarcou. Então, por um lado, eu falei, né, melhoras para cliente, e achei até bom da gente ter mais tempo, porque é muita coisa pra gente falar, e eu quero que as minhas terapeutas queridas aí, se puderem, vão entrar também para falar desse mês aí, falar um pouquinho desse mês aí de lives que nós vamos fazer para vocês, tá? Essa é a live inaugural, mas tem muita coisa pra gente falar sobre o TOD ainda. Isso aí, Márcia, muito bem. Terezinha falou: erramos muito como mães, mas temos ajudar nossos filhos a não cometerem os mesmos erros. Terezinha, mas é aquilo, né? Se eles estiverem abertos para nos ouvir, porque nós passamos pela experiência e eles também precisam passar pelas deles. Então, nós temos essa função, mas nem sempre eles vão nos ouvir 100%. A gente já precisa também entender isso. Então, o que é que você faz? Todo o conhecimento que você tem, você vai levar para a humanidade. Você vai falar aqui na rede social, você vai agir no seu dia a dia. E aí, eles vendo a sua transformação, vendo a sua atitude, aí eles passam a fazer igual, a pedir a sua ajuda. Porque uma pessoa, mesmo sendo nosso filho, nosso marido, o pessoal aí, né, os meninos, a esposa, enfim, mesmo sendo da família, muitas vezes não vai te ouvir, porque ele precisa, primeiro, passar pela experiência e, segundo, entender que realmente aquilo é importante para ele, porque senão não adianta, né? Boa noite. Ilana falou: minha filha tem 3 anos, separei minha filha, tá igual assim, violência. Então, a agressividade numa criança é uma comunicação, mas a gente tem que ensinar e repetir aquilo 1000 vezes e colocar ali, já ensinar a respiração. Ilana, você pode ensinar já para sua filha, ter o cantinho da calma na sua casa. Na aula que eu dei para atendimento infantil, lógico, numa aula a gente dá todos os detalhes, como orientar esses pais a fazerem um ambiente mais tranquilo para essa criança, tá? Então, bora lá. Que mais? Ó, a frase da rejeição, tá? Que eu coloquei aqui, ó. Como é que ela aparece, né? Ela desafia o adulto como uma forma de dizer: olhe para mim, me aceita, mesmo quando eu erro. Por isso que a criança que sofreu rejeição ou se sentiu rejeitada,
A mãe pode achar que não rejeitou, mas ele passou pelo sentimento da rejeição. Então, não importa, rejeição de fato ou rejeição percebida por essa criança, ela vai reagir. E essa reação é com a expressão da agressividade, da violência, do transtorno positivo desafiador. Então, a frase é: o comportamento desafiador muitas vezes é um pedido desesperado de pertencimento. Aquela criança que se sente afastada, que se sente menosprezada, que se sente humilhada, comparada, ela está gritando por pertencimento. Me amem do jeito que eu sou. E muitas vezes ela não é ouvida. Porque se a mãe não tiver, a mãe e o pai, o mínimo de estrutura emocional, qual vai ser a atitude dessa mãe e desse pai? Afastar e dizer: nossa, esse aqui me dá problema, esse aqui é tão bonzinho. Eu já atendi várias pessoas com irmãos, sendo adultos, sendo adolescentes, sendo crianças, e infelizmente várias mães me falaram: ai, mas nossa, o meu filho tal é tão bonzinho, é tão querido, não me dá trabalho, mas o outro... Aí, como é que a pessoa quer que ele não se sinta, ele ou ela se sinta rejeitado? Não tem como, tá? Então vamos lá, deixa eu ver aqui mais uma pergunta aqui, deixa eu ver o que fizeram aqui. Aqui, ó. Já vi mãe apanhando de filha por conta do transtorno. Porque acontece, gente, violência física é algo que a gente não pode nem fazer e nem permitir que essa criança faça, né, com os pais. Não tem como. Mas muitas vezes acontece. Só que eu vejo também mães que estão, mães e pais. Sempre quando eu falo mães, entendam pais também, tá? Homem também. Elas ficam reféns do comportamento dessa pessoa, dessa criança desafiadora. O médico disse que ela tem transtorno positivo desafiador, então ela tem um transtorno, ela me bateu e tá tudo bem. Não é assim. O limite precisa ser dado, mas não é só o limite para você, mãe, para você, familiar, não apanhar, não. Não é isso. Mas antes da gente querer que esse limite seja respeitado, é preciso a aproximação do que essa criança sente, acolhimento. É preciso ver além dessa armadura. Lembra que eu falei que é uma armadura, agressividade? O que está por trás? Qual é o grito de socorro dessa criança? Isso é fundamental. Muitos pais estão exaustos, a Valéria está falando, e com o emocional abalado. Sim, porque não é fácil, imagina. Eu já atendi várias mães e várias me falaram, né, com esse transtorno dos filhos, que 1, 2, 3 falaram que já tinha apanhado, que já ficaram com o braço todo roxo, porque o meu filho tem um transtorno. Não pode se deixar chegar nesse limite. Só que eu entendo, nós entendemos que é algo muito delicado, né? Muito delicado. Beleza, vamos lá. Anotem aí o terceiro. Deixa eu só ligar uma coisa aqui que eu estou com calor, muito calor. Rio de Janeiro ainda tá calor. Hoje eu atendi pessoas de São Paulo, mó frio, e eu aqui com calor. Yosemar falou: quem agride tem muito medo, está muito inseguro, com certeza. Terceiro motivo para uma criança desenvolver o transtorno positivo desafiador: insegurança emocional. Yosemar acabou de falar e é o que eu anotei como terceiro tópico. A criança cresce em um ambiente instável, onde regras mudam a todo momento, imprevisibilidade. As crianças, quanto menores elas são, elas precisam de rotina.
rotina, elas precisam ser comunicadas do que vai acontecer. Não pode toda hora mudar, a criança precisa se sentir segura. Gente, segurança é uma das 7 necessidades básicas do ser humano. Todo ser humano precisa se sentir seguro, ainda mais uma criança. Então, infelizmente, o TOD, quando uma criança tem TOD, não quer dizer que ela tenha só o TOD. É comum terem mais transtornos associados, é muito comum. Pode ter TOD, pode ter TEA, pode ter TDAH, tudo junto, infelizmente. Então, um transtorno, como eu disse no início, não exclui os outros. Nós, terapeutas, não fazemos diagnóstico. O diagnóstico quem faz é o médico, é o psiquiatra especializado em criança, é o neuropsiquiatra infantil, tá? Mas, para que a gente saiba, os transtornos podem ser vários. Mas como hoje eu estou focando no TOD, mas só para salientar, porque principalmente se a criança tiver TEA, que é o transtorno do espectro autista, e TOD, se uma criança com TEA não tem uma rotina previsível, uma rotina que demonstre segurança para ele, vai desestabilizar a emoção dessa criança. Vai deixar ela desregulada. E nós, adultos, é que precisamos ajudar essa criança a se regular. Nós chamamos de corregulação. Então, a mamãe e o papai precisam estar calmos para passar calma para essa criança. Só que a gente vê que muitas vezes quem começou a trazer a insegurança, a trazer a rotina toda confusa foram os próprios pais. Só que eles não percebem isso. Nós, terapeutas, vamos apontar para essa família o que pode estar acontecendo. Nunca vamos afirmar, tá? Lembrem sempre disso. Ah, tá acontecendo isso porque a sua casa é assim. Não. Possivelmente, mamãe, papai, a sua criança precise muito de rotina, de previsibilidade. E quando ela se depara com toda hora acontecendo coisas diferentes, brigas, excessos, não falam para ela. Tem criança que se você falar que vai ter, olha, semana que vem tem uma festa, gente, não faça isso. Porque a criança vai ficar ansiosa, vai ficar toda ali naquela ansiedade mesmo de chegar ao passeio, chegar à festa. Então precisa, quanto menor a criança, mais a gente precisa falar quando estiver já muito próximo, amanhã. Se você falar com uma semana de antecedência, você vai gerar um problema, tá? A pessoa está falando aí, meu filho com TEA, agora o TDAH está acentuado. Então, um transtorno, infelizmente, não exclui o outro, tá? Então, vamos lá. O controle da situação por meio do desafio, da oposição, por meio de violência, de agressividade, vai aflorar, porque dentro dela está essa bagunça. Então, quanto mais o ambiente estiver tranquilo, estiver ali com os pais dando essa segurança, vai ser melhor para a criança. E sendo a rotina também respeitada, né? Então, a criança que precisa controlar tudo é a mesma que se sente perdida por dentro. Então, quando a criança sente que tá tudo fora de controle, tá tudo instável, ela simplesmente é como se fosse ali uma gota que faltava para ela transbordar, para gerar crise, para gerar o transtorno ali, principalmente com agressividade. Tá bom? Beijo, querido, beijo. Beijo, Luiz. Beleza? E o quarto, que aí eu vou responder as perguntas. Boa noite a todos que estão entrando. Vai ter sorteio, então fiquem aí. Que sorteio é esse?
mentoria comigo, uma mentoria individual, tá? Você vai ganhar. E vamos ver se dá tempo das minhas queridas terapeutas premium de valor entrar um pouquinho para falar sobre a live delas. Vai ser ao longo do mês de maio. Elas também vão fazer sorteio, tá? É presente pro Dia das Mães, tá? Mês de maio aí. A Luísa falou: tem caso de uma jovem de 17 anos, a mãe fala que ela é super inteligente, porém ela não consegue se concentrar. E tipo, fica parada. E se ela não consegue resolver uma situação, ela chora. Aí precisa ser avaliada, né? A Estela falou: eu não falo mais nada antecipado para minha filha, pois ela desenvolveu dermatite emocional por ansiedade, tá vendo? 3 aninhos? Não tem como, né? A gente precisa olhar isso. Você já tá olhando, com certeza, né, Estela? A Isolda disse que vai ganhar o sorteio. Beleza, fica aí. O quarto, gente, ambiente familiar disfuncional, tendo brigas constantes, falta de diálogo emocional, pais sobrecarregados. Gente, uma coisa que os pais precisam entender. Depois, terapeuta, se vocês quiserem encaminhar essa live, né, é legal. Ou vocês falem com as palavras de vocês também. Filho, criança, adolescente também, mas hoje eu tô, focando mais nas crianças. Que tem tudo. Tem escola, tem comida, tem roupa, tem tudo que ele quer, tem brinquedo. Essa é a linguagem que os pais estão amando as crianças, a linguagem do serviço. Tá dando tudo que a mãe e o pai trabalham para dar tudo o que ele precisa. Só que essa é uma das linguagens do amor que a criança não se sente amada. Aí essa criança vai crescendo e o pai e a mãe achando que tá amando muito porque tá dando tudo que ele pede. Aí a criança cresce, já dá um celular, já dá tudo. E a criança só reage negativamente. Como assim? Eu dou tudo. Você só dá o que é da sua obrigação. É da obrigação de pai e mãe da casa, da roupa, da estudo. Ponto. Não tem como uma criança se sentir amada recebendo bens materiais. Precisa ter as outras linguagens. Precisa ter presença, que é uma linguagem de amor. Alessandra, a gente trabalha muito para dar tudo. Pois é. Quando essa criança, principalmente quando for adolescente, ficar no quarto lá, só ela, escondida, quieta, e os pais falam: nossa, cadê? Não interage? Não... Por quê? Ela não se sentiu amada. Mesmo tendo tudo de material. Não teve presença na infância. Como é que quer que o adolescente se achegue, seja carinhoso, se ele não recebeu o que ele precisava? Não é? Então, pais, amar não é dar tudo. Amar é estar junto dessa criança, presença, tempo de qualidade. Eu não tenho tempo que eu trabalho, tá? Você não tem meia hora por dia para dar atenção exclusiva para o seu filho? Precisa ter. Senão depois não reclama, né? Precisa ter ali palavras que incentive essa criança. Palavras que demonstrem o amor. Filho, a mamãe te ama tanto. Filho, papai te ama. E palavras que digam o quanto essa criança é importante. Que ela ouça. Ah, mas ele já sabe. Não, precisa ouvir. Quantas mães, quantos pais só está preocupado com o que ele vai ter e esquece todas essas outras. Então isso é muito importante também, tá? Então, como isso aparece lá no ambiente familiar disfuncional, como aparece lá o TOD, a criança capta o clima emocional e externa esse caos em forma de provocação, impulsividade, agressividade. É como se fosse assim: oh, eu tô aqui, me olha. Não é só você me dar as coisas, não é só você pagar a escola, não é só você me dar bens materiais. Eu preciso de você, da sua atenção,
da sua palavra, do seu contato, do seu toque físico, do seu abraço, do seu beijo. Aí a gente fala assim, o pessoal antigamente que não recebeu, como é que ele vai dar o que não recebeu, tá? Não é a nossa geração. Então parem de falar isso, eu não recebi, mas hoje você sabe o quanto você foi prejudicada passando por isso. Então, vamos romper hoje esse ciclo de repetição. Eu não recebi, mas você sabe, agora você pode buscar ajuda para você se dar o que você não recebeu, para que o seu filho receba o que é importante para ele, não para você. Quantos pais querem se realizar nos filhos e isso é péssimo. Isso acaba com a criança. E muita gente faz isso. Eu vou dar tudo que eu não tive. Quem disse que essa criança precisa? Quem precisa desses bens materiais aí é você, a tua criança que não teve. Mas a sua filha, o seu filho é outra pessoa. O seu filho não é a sua extensão. Não é a extensão das suas necessidades. Respira. Porque um assunto desse, gente, não dá pra falar tão fofinha, né? Pra ver se o pessoal acorda. A Valesca falou, conheço a mãe que a hora que ela tira um tempo pros filhos, de 3 e 10 anos, são as 1 da manhã. Isso também não é bom. Não, né? Esse tempo é que está faltando nos lares, com certeza. Amo a Lulu, filha de Arthur, assisto muito, eu acho eles lindos. Alguém conhece? Nunca vi. Como eu não tenho mais filhos adolescentes, crianças, aí eu não... Mas é legal, gente, vejam aí as recomendações. Então, qual é a frase emblemática desse ambiente familiar disfuncional, caótico? O comportamento da criança muitas vezes denuncia a dor que a família inteira não está conseguindo olhar. Então, essa criança brada, essa criança grita aos 4 cantos a dor da família. Alguém vai precisar fazer isso, não é? Vamos lá, deixa eu ver aqui. O que mais? A Dalva falou que também agiu assim com os filhos. A gente já conversou, Dalva é uma das minhas mentoradas, já conversou sobre isso, né, Dalva? E todas as mães que estão no grupo também, todas nós, sem exceção, falamos, nós erramos, mas nunca é tarde para a gente reparar um erro, não é? O que não podemos é ficar culpando os outros ou se culpando porque vai dar um problema maior, tá? Que às vezes a pessoa fala assim, eu não fiz porque eu não tinha rede de apoio. Gente, isso é outra coisa. Eu não tenho rede de apoio. Ninguém é obrigado a ser sua rede de apoio. Ponto. Alessandra, como assim? Pois é, ninguém é obrigado. Você, quando foi ter filho, você comunicou para sua rede de apoio, vou ter filho, tá? Você vai me apoiar? Não. Então, né? Não pode falar que é por falta de rede de apoio, porque isso não existe. Agora, se você tem, ótimo, maravilhoso. Mas se as pessoas não querem te dar esse apoio, você vai fazer o quê? Vai ficar se lamentando, reclamando que não tem rede de apoio? Então, aqui, né, tem uma pergunta sobre isso. Aqui, Foi tão linda, essa pessoa, eu sei que ela é tia, aí eu dei uma palhinha lá nos stories. Ela falou, como os outros familiares podem ser uma rede de apoio para essa mãe? Essa titia linda quer ser rede de apoio para as mães, né, para as irmãs, enfim. Mas nem todo mundo vai querer. Então, vamos parar de reclamar que não tem e vamos fazer com que a gente tem, né? Sendo uma tia, o que essa tia pode fazer para ajudar uma mãe que está lá sobrecarregada com esse filho, com transtorno agressivo? Pode amparar essa mãe,
pode ir lá brincar com essa criança, gastar energia, porque geralmente eles têm muita energia, gastar, levar para o parque, levar para a praça, para correr, se você puder fazer isso. Familiares, tios, redes de apoio, não rotular já vai ajudar muito. Não ajudar os pais a aumentar o rótulo de que essa criança é impossível, essa criança é uma peste, essa criança... Parem de fazer isso. Faça o contrário, elogie. Busque um elogio verdadeiro para que aquela criança se ressalte, porque tem. Nós temos a mania de só olhar o que é ruim e ficar repetindo. Isso é com qualquer pessoa, com criança é pior ainda. Busque o elogio verdadeiro. Essa criança vai se sentir olhada, vai se sentir amada. Agora, se ficarem ajudando, essa rede de apoio, ajudando ainda a falar que a criança é isso, que é aquilo, nossa, é impossível, nossa, você não vai ajudar. Pelo contrário, você vai acabar aí de, colocar todas as tentativas por água abaixo, tá? Então, ó, como a gente fala, mas é muita coisa. Estão gostando, gente? Fala aí pra mim. Bem que eu falei que, por um lado foi bom não ter a cliente, porque senão já teria que acabar agora, ó. Mas tem muita pergunta, quero ver se o pessoal entra, tem um sorteio ainda, então... Olá, boa noite a todos, já falei bastante. Essa live, gente, amanhã vai pro meu canal vizinho, ela sobe pro canal vizinho às 19 horas. Tem mais de 250 lives. Eu faço live desde 2018, então imagine, eu não comecei a colocar lá desde 2018, não. Já tem menos tempo. Mas tem mais de 250 lives. Toda semana eu faço live, tá? Que bom que vocês estão gostando. Que bom. Eu procuro, gente, live. A gente procura trazer algo informativo, prático, orientações, tá bom? Foi assim que eu ensinei pro meu grupo e assim que elas vão fazer para vocês também nesse mês aí, tá, gente? Assunto muito bom, né? Então, ó, como lidar com uma criança que tem TOD, geralmente são super agressivos. É o que eu falei já na live toda, Ela não é agressiva do nada, ela é agressiva porque tem um motivo. Pode ser até, infelizmente, mais de um motivo, tá? Que mais? Coloque a pergunta na interrogação. Essa pessoa falou, minha irmã é professora e outro dia foi agredida pelo aluno com esse transtorno, quase cegou ela. Pois é, os professores estão tendo muitos desafios. Nós sabemos que a escola pode também auxiliar, mas não é a responsável por essa criança, em formas de educação, ela auxilia, mas tem também escolas exacerbando mais ainda as dores dessa criança. Por quê? Nossa, essa professora, que é a sua irmã, que eu sei, que você falou aí, não vai saber lidar. Não tem preparo, muitas vezes, para lidar. Quase ficou cega, deve ter jogado alguma coisa, enfim. Mas para a criança chegar nesse nível de agressividade dentro da sala de aula, é porque na casa dela certamente não está nada bem. Então, tem que ser uma união da escola com a casa, A gente sabe que, infelizmente, tem pais até que nem vão em reunião da escola, mas enfim. Que bom, Edneuza. Fica aí, que você vai concorrer ao sorteio, hein? Já, já. A Rosângela falou, entender que a criança é criança, ajuda também. Com certeza. Os adultos é que são responsáveis, não é? E não a criança responsável pelas atitudes dela. Não, ela está aprendendo, Olá, Lu. Problema não. A Vilma falou, minha irmã trabalha em uma escola, ela é professora auxiliar, cuida de 3 crianças que têm transtornos e essas crianças são agressivas. Os pais passam por muitas dificuldades.
minha irmã sempre apanha das crianças. Nossa, ela colocou o restante. Gente, né? É o que eu falei, não tem como uma criança se comunicar com agressividade se não tem reflexo lá do ambiente que ela vive. Então, como eu disse no início, é muito mais o ambiente, a epigenética do que a genética, tá? Então, não é fácil, né? Nada fácil. E quando a criança agride os professores e os pais ainda falam, ele tem diagnóstico, mas ele não pode fazer o que ele quer, porque ele está inserido numa sociedade que tem regras, né? Se ele fizer algo quando ele estiver acima de 18 anos, independente de ter diagnóstico ou não, ele vai ser preso até ver que a pessoa tem um problema, já foi. Então, assim, a gente vai deixar porque a criança tem um diagnóstico, ele bater em todas as pessoas? Não, mas não é ensinar, podar o comportamento agressivo. Tudo que eu falei aqui é antes dessa poda no comportamento. Não adianta podar a reação de uma criança. Tem que ser antes. E aí, como a gente faz se a própria pessoa, a própria mãe, o próprio pai está refém de um diagnóstico? Né? Ai, não é fácil, mas não pode justificar algo, não tem como. Essa pessoa colocou que estava exausta com o filho e ele ia guardar a live. Eu já vi que ela está aqui, então, querida, espero que esteja te ajudando, tá? Porque o papel do terapeuta, eu aqui não estou exclusivamente como terapeuta, né? Eu estou ensinando, eu estou passando a experiência que eu sei para vocês. Sou também terapeuta, sou mentora de terapeutas, mas quando eu estou com uma mãe, atendendo uma mãe que tem um filho com qualquer tipo de transtorno, é claro que eu não vou falar da forma como eu falei aqui. Nós vamos acolher a dor dessa mãe. A gente vai ouvir muito mais do que falar. O terapeuta precisa ter essa sensibilidade. Você, muitas vezes, na primeira, na segunda, na terceira sessão, ela não vai fazer protocolo. Ela não vai passar por método nenhum, ela precisa se esvaziar. E você precisa deixar isso acontecer. Depois, aos poucos, você vai explicando que ela precisa também olhar para a infância dela. Porque muitas vezes isso já vem acontecendo de geração em geração. E ela precisa olhar para a criança dela que ainda está ferida, tratar da criança dela para que ela não fira mais ainda o filho dela. Porque pessoas feridas ferem. E pessoas que se sentem amadas curam. Não curar o outro, curam a si mesmas. Né? Relaxamos. Vamos lá. Tem alguma terapeuta aí do grupo que queira entrar para falar rapidinho da sua live ou não? Ou eu já faço aí o sorteio, me falem. Só se vocês quiserem, super rápido, para a gente não demorar tanto, para eu fazer o sorteio para o pessoal que está esperando aí a mentoria. Passei, lógico, gente, se a gente ficar falando aqui, vocês perguntarem, trouxerem exemplos, tem live para 3, 4 horas. Só que eu acho que vocês não vão gostar muito de ficar me ouvindo tanto, né? Obrigada, Lu. Gratidão, querida. Gratidão. Estamos juntas. Então, as terapeutas que quiserem, as que forem fazer a live, tá? Me falem aí, falem, eu quero, né? A Isabel não vai fazer live ainda esse mês, mas no próximo, no mês que vem, nós vamos fazer para os namorados, tá? Para casais. Então, aí você entra nessa. A Lu falou que quer ganhar o sorteio, a Ibéria também. Simone falou faz o sorteio, Dalva faz o sorteio, Ilana disse que quer ganhar. Lu falou amamos te ouvir. Ah, querida.
Grazi falou, Ale, maravilhosa como sempre. Gratidão. A Grazi, gente, quem tá na minha mentoria, viu lá eu dando o exemplo da filhota dela que eu atendi, que foi maravilhoso. Na época ela tinha 5 aninhos, né, Grazi? 5 ou 6, não lembro. E, nossa, perdeu o medo de fogos, o medo de balão de festa. Foi muito bom, muito bom. E a Grazi, eu falei já assim, porque ela deixou filmar, ela falou para todo mundo, é muito bom. A Vilma falou, eu quero. A Nádia falou, eu quero participar. Ah, legal, já ganhou. Então, bora, te chamar aí rapidinho, Vilma, para você falar sobre a sua live, para convidar o pessoal. Já sabe aí qual vai ser o dia? Me fala. Que aí para você falar, tá? Aprendendo muito, que bom. 5 anos, foi libertador. Ela tá com quantos anos agora, Grazi? Fala pra mim. Gente, passa tão rápido. Ai, meu Deus. Gratidão por nos passar tanta informação. Muito bom estar contigo. Que bom, querida. Estamos juntos. Gente, compartilhar o conhecimento faz parte da minha missão de vida, né? Eu amo compartilhar. Então, para mim, estar aqui com vocês, estar numa aula, estar na mentoria, é um prazer, né? Então, é o meu trabalho, mas quando a gente faz o trabalho com amor e com prazer, aí não tem como dar errado, né? Show! Vamos lá. Vilma, cadê você? A Vilma representando aí as terapeutas, entrar rapidinho para falar pra gente sobre a live. E aí logo depois eu vou fazer o sorteio, tá, gente? Vamos ver se ela consegue entrar para falar com a gente, representando as terapeutas. Olha ela aí! Oi! Querida! A Vilma representando todas as terapeutas premium que irão fazer lives pra gente nesse mês. Isso. Dá boa noite aí pro povo, Boa Vilma. noite, boa noite, boa noite. É um prazer estar aqui representando vocês e eu também. Sua live vai ser quando? Já tem a data sua? Tem a minha da Neia vai ser. Hoje a gente marcou, vai ser dia 29. 29. Aí a gente ia esperar para ver se você aprovava essa data, porque Tranquilo. Qual horário? vai ser às 19. 19. Isso. Aí, qual o tema mesmo? Com a Neia vai ser. Peraí, porque eu vou fazer com a Luzia também. É cuidar de quem cuida. Isso é importante, né? Demais. Muito bom. As mães cuidam muito, né? Então, como é especial aí do Dia das Mães, do mês das mães, né? Muito bom. Nossa, eu gostei desse tema porque eu cuido de uma senhora que ela precisa, só para você ter ideia, ela tem 77 anos, ela precisa de cuidar, tá com doenças de comorbidade e ela tem de cuidar de uma filha há 50 e alguns anos. Pois é, tem que cuidar dessa mãe para ela poder cuidar, né? Porque dependendo do que a filha tenha, realmente, né, precisa. Exatamente. Nossa, gente, é muito importante, né? Isso aí. Depois eu vou fazer outra com a Luzia, só que nós marcamos para sexta-feira para a gente reunir. Esse também é interessante, é o toque físico. A linguagem de amor do toque físico? Isso, exatamente. Legal. A Néia falou que vai ser às 18. E aí, né, eu já passei para vocês, nós nos reunimos, passei para vocês que vocês também vão fazer sorteio, né, Vilma? 2 sorteios. Sessão de clareza com todas as terapeutas, tá, gente? E aí tem algumas terapeutas também que têm outras técnicas, também pode te atender com outra técnica. Então, vocês vão, quem ganhar, vai decidir lá com a terapeuta o que vai ser feito. Vocês vão bater um papo, vão se conhecer e, claro, vai ter um atendimento aí personalizado, né? Presente para todas as mães e mesmo quem não for mãe, pode ganhar ou ganha e dar de presente para a mãe, também pode ser, né? Exatamente. Muito bom. Nossa, acho que vai ser muito bom. Porque os toques são muito
interessante, são tópicos assim tópicos que tocam o coração, né? Ó, gratidão, Vilma, ó. Beijo, representando todas as premiums, terapeutas de valor. Gratidão. Obrigada. E vamos com tudo. Estamos juntas, né, para poder ajudar cada vez mais, compartilhar o conhecimento e fazer com que as pessoas fiquem melhores, né? Esse é o nosso intuito. Exatamente. Essa é a nossa ideia, né, Alessandra? Ajudar. Gratidão, minha linda. Ó, um Bem, beijo no seu coração. obrigada. A Você também Valéria falou: quero sorteio. Já vai sair o sorteio, gente. Toca aí no xizinho, tá, Vilma? tá. Obrigadão. Ai, gente, muito bom. Todo mundo querendo sorteio, né? Então, bora. Como é que vai ser? Sorteio. Ó, sorteio em cada live vai ser diferente. Elas que vão fazer lá, vão a criatividade delas. Eu vou avisar para vocês que é o primeiro que aparecer aqui para mim. Por quê? Às vezes a pessoa fala assim: eu escrevi primeiro e você não viu. É o que aparecer aqui para mim. Então eu vou lendo tudo que vocês escreverem, tá certo? E tem sempre um delay, um atraso, tá? Então pode escrever aí muitas vezes e tudo que eu ler em primeiro lugar vai ser o válido a primeira que eu ler, tá combinado? Para deixar bem claro. O meu não vai ser tão fácil assim. Vocês acham que vai ser fácil? Vai ser um número? Vai ser uma cor? Não vai ser tão fácil assim. Hoje eu falei que eu vou fazer uma coisa bem diferente. Será que vocês vão acertar? Vamos lá. Sou mãe, querendo. Então, mas primeiro coloca aí, já manda a vibração. Eu vou ganhar, quero, coloquem aí. Então vai ser assim, ó. Eu vou anotar aqui, acabei de anotar, tá? Já está anotadíssimo. A primeira pessoa que me falar o nome de uma pedra preciosa, uma pedra que eu escrevi aqui, vai ganhar essa sessão comigo de mentoria ou sessão de clareza, tá? Então escrevam aí, uma pedra preciosa, uma pedra, tá? Qual será? Vamos ver. Não, é no comentário. No comentário. Isso. Ó, ametista, Lucilene falou. Dalva turquesa, quem mais? A Glória falou, eu vou ganhar. Já ganhei, Luísa. Quem mais? Espera aí, vamos lá. Tô vendo aqui. Ah, que mais? Diamante, rubi, rubi. Gente, vocês são demais. Rubi, 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 rubi. Claudilene. Gente, achei que vocês fossem demorar mais. Ah. Claudilene, ó, gratidão. Quem quer outro? Quem fala aí? Quem quer outro? Vou fazer dois, tá? Porque eu falei. Então, Ibéria, é quem aparecer primeiro. Lembra que eu falei o que eu ler primeiro? Não apareceu o seu primeiro, tá? Apareceu o da minha querida Claudilene, tá? Terapeutas, deixem bem claro o que vocês lerem primeiro, por causa do delay, tá? Várias responderam ametista repetido, vários diamantes, mas é o que você lê primeiro o que for. Aí você pode escolher número, pode escolher, né, seja o que for. Agora, então, vou fazer uma outra coisa aqui, tá? Claudilene ganhou uma sessão comigo e vou fazer uma outra aqui. Ganhou com o Rubi. Uma outra aqui e, de novo, quem escrever primeiro que eu ler aqui, tá? Vamos lá. Não fica a mesma coisa para vocês. Para mim, fica diferente. Vou escrever aqui uma outra coisa. Peraí. Escrevi. Uma cor agora, uma cor. Uma cor. Então vamos
lá, ó. O último que eu tô vendo aqui é a Estela. Que pena, não leu o meu. Pois é, né? Não apareceu primeiro. Lucilene falou pérola, não é pérola. Uma cor agora. Azul, não é azul. Vermelho, não é vermelho. Azul, Eliane, não. Laranja, Dalva, não. Verde, não. Roxo, não. É o que está escrito ali. Amarelo, não. Liliane, rosa. Roxo, Valéria, não. Pink, Elcimar. Que mais? Lilás, a Elza. Aqui, ó. Lilás, a Elza, tá? Então, Elza, parabéns. Ganhou, agora foi, gente. Para quem ia sortear uma só, sorteei duas. Vai ser a sessão de mentoria comigo, né? Sessão de clareza, aí depende, tá bom? Então, compartilhem essa live com pessoas que vocês sabem que precisam. Amanhã, como eu disse, ela sobe para o canal vizinho, fica mais fácil de vocês compartilharem, que vai ter um link lá, né? Fica mais fácil. Apesar, o pessoal ainda está escrevendo ainda. Ai, queridos. Viu como dá um delay? Ó, ainda tem gente escrevendo. Marrom, branco, preto. Pois é, já foi. Tem um delay. Então, deixem bem claro na live de vocês, tá, terapeuta? Que é o primeiro que vocês lerem, não é o mesmo que o pessoal coloca. Tá vendo? A Luísa falou, coloquei 2 vezes de live. Pois é, mas não apareceu primeiro. O que aparecer primeiro é o sorteio, tá? É o ganhador do sorteio. Tá bom? O que eu ler primeiro, tá? Beleza, meus amores. Então, ó, gratidão. Tem mais alguma pergunta aí sobre o assunto? Querem falar alguma coisa? Fiquem à vontade para a gente poder terminar, tá bom? A Estela falou muito bom. Então, gente, vai ser esse tipo que as minhas queridas terapeutas, minhas mentoradas, irão fazer. Então, fiquem de olho nos nossos stories. Eu vou colocar no grupo de apoio as lives. É live do mês das mães, tá? Do nosso grupo, Terapeutas Premium de Valor. A Lu dando parabéns às ganhadoras. Deixa eu beber água. Falando o dia todo, a garganta já tá já. Ilana, todas as minhas lives da quarta-feira, às 19 horas, ficam salvas aqui e sobe depois pro meu canal vizinho. O que é o canal vizinho? Onde tem muitos vídeos lá. Aí, se você não está ainda inscrita no meu canal, que o nome do canal é Terapeuta Integrativa Alessandra Viana, tem o link na bio. Quando acabar aqui, você se inscreve lá, tem mais de 250 lives. Tudo salva lá, bonitinha, para vocês, tá bom? Ah, que bom, querida. Oh, querida, obrigada, Márcia. Gratidão, gratidão, tá? Então é isso, meus amores. Parabéns às sortudas, isso. Então fiquem de olho nas lives. A gente vai colocar nos stories, vou colocar no grupo para vocês ganharem. Não vão ganhar comigo, mas hoje, né? Hoje 2 pessoas ganharam, Claudilene e a Elsa, mas podem ainda ter chance com as minhas terapeutas queridas, tá? Obrigada, Terezinha, também te amo. Lu, bom descanso também. Hoje eu vou descansar. Geralmente eu tenho cliente após a live, mas ela estava resfriadinha e desmarcou. Tá bom? E, gente, hoje eu tenho às 21 horas também. Hoje é quarta, né? Esqueci. Mas vou dar para dar um descansinho. Tem uma cliente às 21 horas. Ainda bem que vocês me lembraram. Ilana, mas ó, só 3 anos dá para você, se é a de 3 anos, né? Dá para você reverter isso muito bem, tá? Precisa olhar para as necessidades de amor da sua filha, tá? E olhar para o ambiente, olhar para você, porque se você não olhar para você, você vai passar para ela também tudo o que está acontecendo com você, tá bom? Um beijo no coração, fiquem com Deus e até qualquer momento aí nos stories, nos grupos, tá bom?
Estamos juntas. Estamos juntos, juntos e misturados. Beijo no coração. Fui. Tchau, tchau, gente. É isso, Ilana. É isso. Certamente sua filha, né, sentiu isso daí, tá bom? Mas você vai conseguir sair dessa, tá? Com a TRG, mergulha na TRG, sente lá todas as suas dores para no momento da terapia para não sentir nunca mais, tá? Depressão é excesso de pressão. Vamos tirar essas pressões aí, tá bom? Um beijo, fica com Deus. Tchau, tchau, gente. Fui.